bem, a gente vai repercutir um pouco então sobre esse levantamento aí, né, do CPEA em parceria com a Biov, e por isso eu converso agora ao vivo com a pesquisadora do CPEA e professora da Exalc USP, Nicole Renaud. Ela já está conectada aqui com a gente. Nicole, seja bem-vinda com a gente primeiramente. Um bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Felipe. Obrigado. Bom dia a todos também. Bom, vamos lá. Pelo que eu vi então, e a gente assistiu aí agora, o CPEA projeta um crescimento de 11% do PIB da cadeia da soja e do biodiesel em 2025. Queria que você destrinchasse um pouquinho para a gente, explicasse quais são os principais fatores então que estão impulsionando esse desempenho positivo. Bom, a PIB é uma medida de volume, né, Felipe? Então, o principal e mais direto determinante desse resultado é a safra recorde da soja, né? Então, diretamente, a nossa agropecuária, ao produzir soja, está gerando muito mais PIB nesse ano. E daí, além disso, a gente tem esses efeitos multiplicadores na cadeia, né? Como o produtor expandiu sua área, usa cada vez mais tecnologia, isso impulsiona também a nossa indústria de antes da porteira, né, que a gente chama de insumos, então indústrias de sementes, máquinas, fertilizantes defensivos também gerando mais PIB, puxadas, né, pela expansão da soja. A gente tem um outro fator importante que é a parte industrial também com perspectiva de expansão, né, no esmagamento e no refino, na produção de rações, na produção de biodiesel. Então, a nossa indústria da cadeia também com uma perspectiva de gerar mais PIB nesse ano. E, por último, né, a gente fala desse transbordamento desses bons resultados, que com essa produção volumosa, né, de soja e de derivados também, a gente ainda movimenta uma ampla gama de serviços, né, que dão suporte para a cadeia produtiva. Então, o PIB dos agroserviços, que nós chamamos, também com um crescimento expressivo, né? Então, em termos de volume, o cenário é muito positivo para esse ano, o que explica esse avanço de quase 11% no PIB da cadeia. Você está falando aí, né, sobre esse resultado puxado muito pelo volume, pela produção, mas a gente pode colocar nessa conta também uma combinação de fatores como preço e também demanda que ajudam a explicar também esse crescimento? É uma combinação que traz esse crescimento? A gente tem um acompanhamento paralelo, né? Porque PIB, assim como o PIB brasileiro, é um acompanhamento de volume, né? Mas a gente realmente quer saber, bom, está produzindo mais, mas e os preços, né? Como é que está a renda desse agente da cadeia produtiva? Então a gente tem um acompanhamento além do PIB, que nós chamamos de PIB renda, que aí faz essa combinação. E vocês podem ver no estudo, né, que a projeção de crescimento, por enquanto, né, a nossa primeira projeção do ano, baseada em informações do primeiro trimestre, mas por enquanto é de um crescimento ainda maior, está chegando em mais de 18%, porque aí sim, né, como você colocou, além de um volume crescente em todos os segmentos da cadeia, os preços no primeiro trimestre de 2025 estavam num patamar bem superior ao que a gente observou no primeiro trimestre de 2024, né? Então, isso é um indicativo de um avanço em renda, combinando, né, dois canais de impulso, um volume maior e preços mais atrativos também. É uma primeira estimativa, né? Só a nossa perspectiva, e aqui não temos cálculos, tá? É mais uma estimativa mesmo, é que essa taxa seja reajustada um pouquinho para baixo ao longo dos trimestres e acabe o ano com um crescimento um pouco menor do que esses 18% que a gente está prevendo por enquanto. Quando a gente volta o olhar, direciona o olhar aí para a cadeia da soja como um Uhum. todo, quais elos ali da produção ao processamento devem apresentar aí um maior crescimento? Vocês têm esse recorte?
A gente tem esse recorte e, por enquanto, a própria soja, né, dentro da porteira, porque o crescimento ali ele foi muito expressivo. Primeiro, porque a gente está falando de recuperação, né, então esse crescimento de safra ele vem depois de uma quebra, e segundo, porque os preços também estavam num patamar bem melhor. Então, para a soja, né, a projeção, por enquanto, é um crescimento acima de 30% nessa medida da renda, né? Em PIB, também muito expressivo, a gente está falando de 24% de aumento, o que é bem significativo, né? Sim. Bom, e pensando ainda aqui no mercado interno, esse avanço que a gente tem visto aí, né, da mistura obrigatória do biodiesel no diesel, ele também pode entrar aí e ser considerado como um motor importante para um cenário de crescimento? Ah, com certeza, Felipe. Inclusive, né, nessa nossa primeira divulgação, como ela olha para o primeiro trimestre do ano, essa perspectiva positiva do B15, ela nem está contabilizada ainda nos nossos resultados, né? Porque houve aquela suspensão temporária, inclusive, do aumento da mistura. Então, nós esperamos sim que com a chegada do B15 as estimativas para o biodiesel especificamente sejam reestimadas positivamente ao longo dos próximos trimestres. E você colocou bem, né? Isso é um motor, porque isso gera todo um encadeamento de demanda para trás, né? Então, influencia positivamente também a questão do óleo, então isso chega na indústria do esmagamento. Quando a gente esmaga mais e produz mais biodiesel, nós movimentamos mais serviços na economia. Então, sim, a perspectiva é que o B15 traga reajustes positivos nos nossos resultados, o que vai aparecer nos próximos relatórios, né? Bacana. E esse aumento do PIB aí da cadeia da soja e do biodiesel, né? Ele deve refletir de alguma maneira na economia rural brasileira, aumentar a geração de renda, aumentar a geração de empregos. Há esse movimento, esse reflexo positivo? Há esse reflexo, né? Nós temos em paralelo também um acompanhamento do mercado de trabalho e em linha com esse aquecimento do PIB, né? Isso parece estar se refletindo no mercado de trabalho. A nossa estimativa é que um número recorde de pessoas, né, de trabalhadores estarão ocupados na cadeia da soja e do biodiesel esse ano. E acho que você colocou bem também, né? A soja, embora não seja uma cultura que tipicamente usa muita mão de obra, né? Sabemos que é uma cultura bem mecanizada, já com pacotes tecnológicos bem avançados, isso dispensa um pouco o uso de trabalhador, mas individualmente, pela dimensão que a soja tem no Brasil, ela é uma grande empregadora e existe todo esse encadeamento também, né? Nós temos muita gente no Brasil, mais de 2 milhões de trabalhadores que estão atuando dentro ou fora da porteira na cadeia da soja. E como nós estamos falando de uma cultura, a gente está falando de agricultura, né? Então, isso tem sim esse ponto que você colocou de levar desenvolvimento para os interiores, né? A soja sai aqui é, de São Paulo, basicamente, que é onde está a maior parte do PIB do país, e leva PIB e desenvolvimento para as cidades dos interiores, impactando a economia rural. Isso também pensando não só na agricultura, né, mas na geração de empregos relacionados à soja fora da porteira, nas indústrias de insumos, nas agroindústrias que, né, estão espalhadas aí pelo Brasil, não estão concentradas no Sudeste, e em toda essa gama de prestadores de serviços da cadeia também. Bacana. Agora, só para a gente amarrar aqui, e eu acho que é importante a gente trazer esse ponto, e vocês Uhum. trazem uma projeção muito positiva, mas a gente vive um momento de tensionamento, né, internacional com essas questões aí comerciais com os Estados Unidos, por exemplo. Então, esse segmento, ele pode de alguma maneira ser afetado ou os reflexos podem chegar aí a partir de alguma decisão que passe a valer de fato a partir de agosto? Enfim, o pessoal está de olho nessa movimentação? Tá todo mundo de olho, né? Não tem como não estar. Eu acho muito difícil que
qualquer resultado positivo, isso para qualquer cadeia ou qualquer setor no Brasil, que qualquer resultado positivo derive disso no médio prazo, né, no médio e longo prazo, mas pensando especificamente na cadeia da soja do biodiesel e para esse ano, nós não estamos vendo nenhum impacto ruim na cadeia, não. Por enquanto, até houve, né, pensando nas tensões dos Estados Unidos também com a China, houve algum direcionamento de demanda chinesa para produtos brasileiros, o que tem até um lado positivo, né? Mas nada muito significativo por enquanto. Mas, claro, tem que ficar de olho, né? Nós temos outros setores afetados, economia mundial ficando também refém dessa política bastante incerta, né? E a gente sabe que a demanda de importação pelos produtos brasileiros também depende do ritmo de crescimento da economia mundial, mas a princípio para esse ano nós não estamos vendo um impacto muito significativo nas estimativas para a cadeia da soja do biodiesel. Muito bem, eu quero agradecer demais, Nicole, a sua participação aqui com a gente, viu? Quero desejar uma ótima semana para você e saiba que em breve a gente pode voltar a conversar aqui. O canal está sempre aberto para esse diálogo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês. São 11 horas.